Bem, eu vou falar nesse vídeo aqui sobre uma notícia do ano passado, se eu não me engano, acho que foi outubro, que é essa aqui, ó, 16 de outubro, que fala que a Receita Federal, né, reestruturou o CNPJ. Como todos sabem, o CNPJ é composto por 14 dígitos, né? Os 8 primeiros são os números aleatórios, depois da barra, que a pessoa chamava de meio ao contrário, eles identificavam dentro aqueles primeiros 8 que identificam a empresa, as filiais, por exemplo, daquelas empresas, né? E os dois últimos, o dígito verificador, usando o módulo 11. Por que a Receita teve que mudar ele de forma que agora tem que permitir também letras, né? Nos 8 primeiros, nos 4 subsequentes. O dígito verificador continua numérico. Por que tem que fazer isso? Porque já estava esgotando. Ó. Se a gente pegar essa documentação aqui, né, que tá, se for nessa notícia tem um link aqui, ele fala aqui, ó, como que é hoje, né, os 8 dígitos, 4 são as combinações seriam as filiais da empresa e o dígito verificador. Hoje, como que está, ele teria 100 milhões de combinações, né, e até setembro de 24 já havia 58 mil empresas, 58 milhões de empresas que já estavam usando, que tem CNPJ, né? No caso aqui, dessas, havia empresas que já estouraram o limite de 10 mil filiais, que seria de 0000 até 9999, né? Como são 4 dígitos, ele pode variar de 0000 até 9999, né? E já tá, segundo ele, já tem situações que estourou a capacidade, né? E, segundo a Receita, 6 milhões de empresas abrem, né, precisam CNPJ, então isso ia acabar dentro, ali, na melhor das hipóteses, em 6 anos. Então eles tiveram que reestruturar, né? Eles fizeram os estudos lá e chegaram à conclusão que o CNPJ alfanumérico seria a melhor opção. Tinha a opção de aumentar o dígito, usar um dígito a mais, usar o dígito, um dígito verificador, ou seja, em vez de ser 2 dígitos verificador, ia passar a ser só um, então isso ia ser muito mais complexo. Então eles chegaram à conclusão que era melhor permitir, né, dentro dos 8 iniciais e os 4 subsequentes, permitir letras, né? E os dois últimos continuam números porque são o dígito verificador. Aqui tem mais informações, não, aliás, não é tão grande assim, só 10 páginas. E aqui tem a notícia nesse link aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E uma coisa, eu vou também deixar no vídeo 3 exemplos em 3 linguagens distintas de como implementar a validação. Eu fiz em Delphi, Java e JavaScript. Depois eu vou mostrar a execução de cada um. Um detalhe, se porventura no seu sistema você está armazenando ele como numérico no banco, né? Por algum motivo você vai ter que converter para string, né? Porque agora vai ter letra, não vai ser só números, né? E uma outra coisa também, é, o início da atividade está previsto para julho de 2026, que nem está aqui, né? Então ainda tem um bom tempo, não é uma tarefa complexa, ainda mais agora, né? O pessoal está compartilhando os códigos, né? Vocês podem aprimorar. Os que eu fiz aqui, com certeza podem ser melhorados, né? E se tiver algum erro, peço que corrijam e me avisem, né? Então vou mostrar os projetinhos que eu fiz aqui. Antes, só dando um exemplo aqui, ó, de como que é a composição atual, né? NN é do numérico, e como que vai ficar. A raiz vai poder aceitar letras e números, e a ordem também letras e números. Mas você pergunta, como que eles vão implementar isso? Onde for o dígito, obviamente continua sendo de 0 a 9, né? E onde for a letra, que vai de A a Z, eles vão conseguir calcular porque vou pegar o código da tabela ASCII, né? Então, como o dígito verificador precisa de números, né? Então ele vai converter o que é letra no valor da tabela ASCII, que é essa aqui, ó, né? Você pode ver que atualmente ele usa esses números aqui, né? De 0 a 9, e agora poder usar essa aqui, vai ter que usar de A a Z. Um detalhe, é só letras maiúsculas, tá? Você pode até permitir a máscara de digitação que informe minúsculas, mas na hora de calcular você tem que converter para maiúsculo porque a tabela muda o valor, por exemplo, o A maiúsculo é 65
e o A minúsculo é 97, então não ia bater, tá? Na hora de calcular tem que converter para maiúsculo. E um outro detalhe também é que você tem que pegar esse 65 e subtrair de 48, que é o início de zero, aí ele vai dar 17. Então, no cálculo, no algoritmo lá desses três exemplos tem esse tratamento, tá? Uma outra coisa, agora eu vou executar, fazer a demonstração dos programas. Começar aqui pelo JavaScript. O JavaScript, para poder rodar, tem que estar dentro do HTML. Então, eu vou colocar aqui, fiz um exemplo no HTML, vou abrir aqui no Google. Eu vou digitar um CNPJ, pode digitar tudo errado aqui. Ele vai validar e falar que está errado. No caso, eu vou pegar esse que está no histórico, esse aqui é válido. Se porventura eu mudar aqui, ele vai falar que é inválido, tá? Posso também tentar pegar um numérico. Deixa eu buscar aqui. Depois também vou deixar o link aqui desse gerador de CNPJ, tá? Para vocês fazerem o teste. Vou gerar um numérico, tá? Aí eu vou copiar aqui e vou validar. Esse aqui é um CNPJ numérico válido. Se eu colar aqui, ele tem que digitar como válido, tá? Se eu mudar o verificador, dá como inválido, tá? Eu vou compartilhar esse HTML. Dentro dele tem o JavaScript que faz a validação, tá? É bem simplesinho aqui. E vou fazer outro exemplo agora cadê? Do Delphi aqui. Tá até os fontes, vou só executar aqui. Pegar aquele que eu já tá na área de transferência. Deu errado porque eu não peguei, digitar aqui. Tem que tirar, ele tá vendo com a máscara. Deixa eu ver se ele remover a máscara aqui, agora vai. Tô colando, não tô digitando, aí dá problema. Ó, CNPJ válido. Se eu tirar aqui e colocar um 1, não vai mais bater, tá? Tá, ele valida aqui, se você não completar, ele fala completar, bem simplesinho também. Se você abrir o código fonte dele, que é esse aqui, ó, é o PAS, tá? Abrir aqui no bloco no Notepad, é bem simplesinho, tá? E no caso do Java aqui, eu vou usar NetBeans para poder abrir ele. Vou abrir o projetinho aqui, ó, validou o CNPJ, eu vou executar ele, tá? Tá errado aqui. Então, ponto vírgula, salvar. Tá, eu vou colar aqui, ele vai pedir o prompt, né? Vou colar aqui e vou dar enter. CNPJ correto. Executo de novo, clicando aqui. Eu vou mudar o dígito verificador, colocar 1. Dá enter. CNPJ incorreto. Tá aqui, tá o código fonte dele também. Então eu vou deixar isso compartilhado lá na descrição do vídeo, tá? Vou deixar esses links aqui das informações e vou deixar um link para o meu site onde tem essas fontes aí, tá ok? Só lembrando que aí tem até julho do ano que vem para fazer as correções, né? Mas é uma coisa bem tranquila de fazer, ainda mais com esse tempo todo que a gente tem pela frente. Valeu!